por amém? Amém. Para mim é um motivo de alegria estar aqui nesta noite, juntamente com essa amada igreja do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. E pelo privilégio e a oportunidade do Jesuíno, aleluias, o presbítero, também, aleluias, por esta oportunidade, Dionísio, por esta oportunidade de estar aqui nesta noite. E agradecendo também o pastor Paulo César, sua esposa, irmã Edna, e toda a igreja do Senhor Jesus, que me abraçou neste lugar. Aqui foi o crescimento aonde Deus me deu um crescimento espiritual. Aonde eu cheguei aqui cansado, saí daqui cheio do poder de Deus. Aonde eu aprendi, aleluias, através do pastor Paulinho, aleluias, da oportunidade para aqueles que precisam. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler a palavra de Deus juntamente com a igreja do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3 e versículo de número 13. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus, todos encontraram? Amém. Diz assim: então veio Jesus da Galileia, ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João apunhava-se dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em que me compraste. Pode se assentar. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra bem conhecida entre os irmãos. E sempre eu pergunto a Deus o que a igreja precisa, o que a igreja necessita. Enquanto nós perguntamos a Deus o que a igreja necessita, o que a igreja precisa, Deus, ele vem com a sua palavra, aleluias, para que pode, através da tua palavra, chegar aos corações. E chegando aos corações, você possa se alegrar na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Então nós aprendemos neste texto, neste evangelho, acerca que João Batista batizava nas águas para o arrependimento. A Bíblia diz que Jesus, ele veio de encontro a quem? Aleluia, João. Mateus, ele testificando que este encontro teve ao seu batismo. Ali Jesus estava indo ao encontro de João, por um motivo, para se cumprir aquilo que era para ser cumprido na vida de Jesus, o seu ministério na terra. E a Bíblia diz agora que Jesus, ele vai de encontro a João Batista. A Bíblia diz que quando ele depara com João, a Bíblia diz que Deus revela para João que ele era o Cristo. Aleluia, que unicamente quem pode revelar para alguém a sua palavra, o seu entendimento, é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus vem descendo ao encontro de João, para ser batizado por ele, a Bíblia diz que quando ele chega perto de João, João diz para ele que ele seria carecido ser batizado por Jesus, não Jesus ser batizado por João. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para a situação, ele disse: não, eu careço ser batizado por ti, para se cumprir aquilo que o profeta havia anunciado, aquilo que era para ser cumprido na vida de Jesus. Agora eu começo a entender que esse encontro a qual João testifica, a qual João ele vê com
seus olhos. Que quando Jesus ele desce as águas, naquele momento ele sendo batizado por João Batista, a Bíblia diz que vem do céu o Espírito com forma de pomba sobre a cabeça de Jesus quando Jesus sai das águas. Aquele Espírito a qual desce como fogo, como a presença do Espírito Santo na vida de Jesus. Para quê? Para que Jesus precisava do Espírito Santo? Porque Jesus ele veio como um homem. O homem natural ele precisa do quê? Do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo nós não alcançamos o céu. Sem a presença do Espírito Santo nós não temos comunhão com o outro. Sem a presença do Espírito Santo nós não conseguimos deitar e nem dormir. Agora quando Jesus recebe esse Espírito Santo sobre a vida dele, sobre o seu ministério, porque o homem e a mulher precisa do Espírito Santo para quê? Para cumprir o ministério de Deus na sua vida. E quando Jesus agora sobe e sai da água, o Espírito sobre a vida dele. E uma voz do céu, João testifica de uma voz que ouviu do céu, dizendo: este é o meu filho amado, a quem me compraste. João testifica sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aonde está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava. João observa, João testifica que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está presente. Mas eu quero dizer esta noite que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui nesta noite. Agora eu entendo uma coisa: depois do Espírito Santo ter descido sobre a vida do ministério de Jesus, quando Jesus, aleluia, sai dali, a Bíblia diz que o mesmo Espírito Santo que desceu sobre a vida de Jesus, ele conduz Jesus para o deserto. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre a vida de Jesus, ele conduz Jesus ao deserto. É fácil você entrar com o Espírito Santo no deserto. Ele cuida, ele vela, ele cuida, ele vela. Mas é difícil alguém entrar no deserto sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Quantas pessoas têm desistido da sua própria vida, suicidando, tirando a sua própria vida? Por quê? Porque não tem a presença do Espírito Santo de Deus. E quando este Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, ele garante a vitória. Jesus já entra no deserto, uma diferença. Quando você entra no deserto despreparado, a queda é grande. Mas quando você entra no deserto preparado, cheio da presença do Espírito Santo, o mesmo que te levou ao deserto, ele tira do deserto, porque a presença do Espírito Santo te garante a vitória. Ele nos faz lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo é um consolador que no momento mais difícil da tua vida é ele que te ajuda. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Para quê? Para preparar. Porque no deserto o crente aprende, aleluia, a criar raiz. No deserto o crente aprende, aleluia, a estratégia. É no deserto, minha querida, é
Esses tempos atrás, já passa mais ou menos umas 3 ou 4 semanas, Deus de madrugada, 3 horas da manhã, Deus me dá um sonho. E este sonho, igreja, aleluia, muito espírito maligno descia sobre a terra. E este espírito descia sobre a terra, mordia as pessoas, mas mordia os crentes. Aleluia, e quando mordia os crentes iam desfalecendo. Os crentes não tinham mais força para cultuar. Os crentes não tinham mais força para adorar o Senhor. E quando eu via, era muita legião, era muito demônios que vinham atacando a igreja, e muitos que conseguiam chegar na igreja, ainda o pastor tinha liberdade de orar por ele. E muita gente chegava, às vezes chegava um pouco, e ali pedia oração com o semblante morto, o semblante caído, fraco. Sabe quando você pega uma virose tão brava que o seu corpo físico não tem força, o seu semblante cai? Era dessa forma, que quando era mordida, o Satanás mordia as pessoas, o seu semblante caía. Ele chegava na igreja, pastor, ora por mim, eu não aguento mais. E de repente o Espírito Santo de Deus me leva no lugar, e tinha muita fila grande. Aquela fila era enorme, só crente, aleluias, porque qual o objetivo que Satanás quer? Atacar a igreja, aleluias, parar a igreja, aleluias. E quando aquela multidão ia, uma fila grande, aí eu vi um quarto, uma casinha bem pequena, aleluias, mas escura, não tinha luz dentro. E aqueles crentes entravam lá dentro. Eram muitos crentes. Entravam dentro dessa casinha escura. E de repente na frente, quando eles iam entrando, uma voz disse